tem duas palavras-chave, amém? É espírito e carne, ok? É espírito e carne. Então, nós todos sabemos que todo ser humano tem carne, todo ser humano tem espírito, amém? E a palavra base é conhecimento, ok? Conhecimento. A maior parte de vezes você pode estar no lugar certo, ok? Ok? Fazendo a coisa certa e fazendo de um jeito errado. Entende? Estamos juntos? Ok. Você sabia que fazer a coisa certa de uma forma errada não se diferencia de fazer uma coisa, ok? Errada no momento certo? Por exemplo, o mesmo prejuízo que você faz, fazer uma coisa de uma forma errada não se diferencia de errar. É mais ou menos isso. Amém? Ok? É um pouco difícil. Por exemplo, para ser no céu você precisa se converter, ter uma igreja onde você vai buscar se fortalecer até a vinda. Ok? Então, você pode ter uma igreja onde você busca e você colocar no seu coração que realmente está sendo salvo, mas você não está a ser salvo porque simplesmente você está a fazer as coisas de uma maneira errada. Estão conseguindo entender? Essa vez parece um pouco complicado, vou dar uma forma bem reta, ok? Você tem uma igreja e nós já sabemos na nossa mente que a igreja é o lugar onde vamos buscar Deus. Sempre que você vai numa igreja, você tem que colocar na sua consciência que o que eu vou fazer lá, eu não vou ver ninguém, não vou me apresentar diante de alguém, mas eu vou simplesmente ouvir a palavra de Deus, ok? O objetivo principal de ouvir a palavra de Deus é se fortalecer no espírito. Quando se diz fortalecer no espírito, significa muito mais do que é buscar a direção certa para alguma coisa que você quer fazer, ok? Mas o que nós temos constatado a maior parte de vezes, atualmente, é que quase todo mundo tem uma igreja, quase todo mundo tem um pastor, o que é bom, ok? Quase todo mundo tem, mas o que está a acontecer é que as coisas estão sendo feitas de uma forma errada, ok? E não deveria ser feito de uma forma errada, por causa do quê? Porque a maior parte das vezes a palavra está sendo direcionada de uma maneira certa. Já estamos juntos? Ok. O que eu quero ensinar hoje é a respeito de um crescimento, de como crescer no poder de Deus e no conhecimento. Ok? No poder, crescendo no, ok? O tema da mensagem é crescendo no poder e no conhecimento de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que buscar a mesma natureza que Jesus Cristo tem. Em Tessalonicenses nós já aprendemos isso. Ok? Que a natureza de Jesus Cristo, a forma dele se humilhar diante da humanidade, ok? Não levar para si mesmo ou para benefício próprio o que ele fez, nós também temos que foi considerado como se fosse um símbolo de humildade. E esse símbolo de humildade, cada um de nós também tem que carregar, ok? Se assemelhando em Cristo. Só que nós temos que colocar na nossa consciência que existe alguma natureza em Cristo, ok? A natureza de Cristo já dentro de nós é uma coisa diferente, é muito diferente daquilo que nós imaginamos. Por exemplo, ok? Na natureza, quando você busca a natureza de Cristo, você está a se entregar a uma vida de poder e conhecimento. Por isso, se você é burro, você passa a ser inteligente. Só para poder entender. Eu até hoje não aceito que um crente deva ser burro na escola e conhecer a Bíblia. Essa parte aí, até hoje não concordo. Ok? Não estamos podendo dizer. Porque a palavra de Deus, ela nos dá a capacidade de conhecer todas as coisas. Ela nos dá o conhecimento em sabedoria, assim como em ciência. Então, existe poder em tudo isso. Na transformação existe poder. Então, existe poder e existe conhecimento em Cristo. Então, o que eu quero ensinar hoje, mais ou menos, é algo que vai despertar você a crescer nesse poder e crescer nesse conhecimento. Ok? Então, se existe um crente que já aceitou a Jesus, tem uma igreja, automaticamente ele está num bom caminho, ok? Está num bom caminho. E o que temos que colocar com a nossa consciência é que certos caminhos errados, você não vai parar de seguir certos caminhos errados só por
ir à igreja, esquecer isso aí. Ou só por aceitar a Jesus? A Jesus. Você precisa crescer nele. Ok? E conhecer. Por quê? O que te faz você andar em certos caminhos é o conhecimento que você tem. Ok? Todo mundo vai à igreja no domingo, você está sentado em casa. Pode ser um motivo de você sempre, hoje em dia, ok? Você não ter uma igreja para cultuar, pode ser um motivo de você se envergonhar. Você não consegue entender? Está conseguindo entender? Só de você não estar a rezar, estar a ficar todos os dias sentado em casa, pode ser algo que você pode se envergonhar com ele, ok? Você pode ir na igreja porque simplesmente quer tirar uma certa vergonha, ok? Vergonha do quê? Vergonha de ser o único que não tem igreja, existindo muitas igrejas, até algumas perto da sua casa. Vergonha, porque o quê? Porque não vai existir ninguém para chorar contigo depois de morrer. Ok? Pelo menos cantar. Não vou entender. Vergonha, porque o quê? Vai querer uma certa ajuda, uma ajuda de certa comunidade depois de te oferecer, e é grátis, e você não vai ter um tempo de aflição. Vergonha por muita coisa. Então existem N motivos que podem te levar à igreja. E tudo isso pode, de uma ou de outra forma, influenciar a um desvio de memória e de concentração do que realmente a igreja é necessária. Está conseguindo entender? Então existem muitos fatores que vão desviando você de Deus, ok? Muitos fatores que vão desviando você de Deus, ok? Estou a mentir? Ok. Então, existem muitas formas de nós fazermos crescer o ministério, ok? Mas o que nós temos que colocar na nossa consciência é que devemos crescer em poder e conhecimento de Cristo, porque o que nós precisamos é ser revestido de Deus, ok? Então, por isso, uma das características dos não crentes só chegar diante do irmão algumas vezes e dizer para ele: não faça isso, mesmo sendo uma coisa errada, ele vai fazer. Sabe por causa do quê? Porque não conhece as escrituras sagradas. Você não pode orar por uma coisa que você quer e Deus não quer. Coloca isso na sua consciência. Nunca posso orar por uma coisa que Deus quer, que Deus quer, tipo que eu quero, mas Deus não quer. É isso que eu chamei aqui no princípio de fazer uma coisa errada no momento certo. Você dentro da igreja, você já é crente, é alguém que se entregou a Deus, você já é crente, você precisa fazer as coisas da maneira correta. E a única maneira correta, sendo você crente, é obedecendo aquilo que são as leis de Deus, ok? Então, vou voltar atrás, vou te dar uma razão. É impossível que você comece a seguir as coisas como Deus manda, ok? Só porque você simplesmente se entregou numa igreja. Você não consegue entender. Ok? Você é um irmão da igreja. Só de você ser irmão da igreja, é impossível que você pare de fazer as coisas erradas. Ok? Tipo, agora, mas é possível que essas coisas aconteçam, mas vai depender da sua decisão. A mesma decisão que você toma em buscar uma igreja, buscar um domingo, buscar um sábado, servir a Deus, é da mesma forma que você também tem que tomar a decisão de deixar que este poder cresça em você. Então eu vou falar que existe um poder que vai te convidar você a vir neste lugar ao arrependimento. Existe um poder que vai te convidar você a estar diretamente ligado com Deus. Ok? Então, todas as coisas que estão escritas na Bíblia não são mentiras, são verdadeiras, mas vai depender de como você vai fazer depois. E Jesus Cristo nos ensinou bastante para nós, nos deu instruções bastantes para nós conseguirmos também se chegar ao mesmo poder. Então, ok, vamos falar de poder. Ok, quando eu falo de poder nessa mensagem de hoje, eu quero que você não deixe muito longe magia, ok? O poder hoje você vai considerar como se fosse magia, ok? Poder, magia. Não pode diferenciar essa coisa. Poder, magia, ok? Dá para você entender? Ok. Então, só que a magia que eu quero falar hoje não é uma magia das trevas, ok? É a magia da luz. Eu quero que você coloque na sua consciência, se você nunca aceitou isso, aceite hoje, que realmente poder existe. Não poder de mandar, mas poder de magia. Ok? Você pode ter poder de mandar, você pode ter poder de magia. Então essa é a magia que nós queremos falar hoje. O poder de mandar é qual? Você pode ter tudo que você quer. Todos os empregados aos seus pés. Mas você ter uma doença incurável que você não vai mandar embora com o seu dinheiro. Está podendo entender? Agora, esse é o poder de dinheiro, ok? Agora o poder de magia é diferente. Você pode não ter nada, mas toda doença que entrar no seu corpo você mandar embora.
Está conseguindo entender? Então, é sobre esse poder que eu quero falar. Então, esse poder não se ganha à toa. É um poder que você vai ganhar durante o tempo. Está conseguindo entender? Ok? Então, você pode ser alguém da igreja e você não ter esse poder. E você precisa se encontrar esse poder. Você precisa colocar-se na sua consciência que você precisa encontrar esse poder, encontrar e ter para você mesmo. Para você mesmo. É isso que a Bíblia ensina que tem que acontecer conosco. E agora, no conhecimento, o que eu quero que você coloque na sua consciência é o seguinte: você pode conhecer muitas coisas, por isso a maior parte das vezes nós estamos a discutir com Deus. Ok? Sem querer criticar, a maior parte das vezes está a dar uma ideia espiritual para alguém que também tem uma outra ideia e ele não consegue entender que a ideia dele está errada. Ele vai insistir em viver aquela ideia dele e vai viver aquela mesma ideia e no final vai glorificar, achar que é Deus que fez. Está conseguindo entender? Mas não tem nada a ver com Deus, eu sou tua carnalidade. Está conseguindo entender? Porque existe poder, existem situações que você precisa. Vou dar um exemplo. Ok? Você é uma pessoa casada. Estamos juntos? É uma pessoa casada. E pessoa casada já colocou. Sabe? A definição de ser casado hoje em dia está me entender um pouco mais, acho eu. Ok? Quando você se torna uma pessoa casada, presta bem atenção, muito mais para as mulheres, ok? Quando você se torna uma pessoa casada, quando você se torna uma pessoa casada, você para de comandar sua vida. Está conseguindo entender? Ok? Então, a sua cabeça, ele passa a comandar sua vida. Está me entendendo essa parte? Vou dar um exemplo. Ok? Você tem desejo, se calhar, de fazer uma coisa muito grande. Ok? Para sua mãe. Está conseguindo entender? Quando você se casa, sendo mulher, ok? Esse teu sonho, para se cumprir, vai depender das condições e da mentalidade que seu esposo tem. Está conseguindo entender? Agora, onde é que começam os erros? O erro começa quando o quê? A falta de conhecimento começa quando o quê? Essa é a forma certa, ok? Não estou a falar que isso tem que fazer, ok? Estou a falar que é assim que funciona com quê? Com Cristo, ok? E quando você está dentro de um casamento, por isso a Bíblia diz que tem que ser submissa. Você se torna um único corpo com seu esposo. E o ideal, ok? É que você seja o pescoço ou o corpo. Só que o que está a acontecer aqui é que quer dizer, você tem um sonho, mas existe alguém que tem o sonho maior. Você tem um sonho. Agora, você precisa parar de considerar como prioridade o seu sonho e passar a priorizar o maior sonho, ok? Porque o homem vai pensar para todos, você vai pensar para si. Coloque na sua consciência, você como mulher tem essa natureza. As mulheres só pensam para si mesmas. Está conseguindo entender? Por isso, se você tem um homem hoje, é casada, nunca teve a sua consciência que para aquele homem estar consigo, você foi o quê? Conquistada, ok? Foi o quê? Conquistada. Eu disse, o conhecimento é a base da mensagem, ok? Você foi conquistada. E conquistar, a maior parte de vezes, não significa, ok? Ser assumido uma ideia. Presta bem atenção. Conquistar, a maior parte de você ser conquistada, é uma coisa que você só vive. Você só está a viver. E você não consegue entender o que realmente está acontecendo consigo. Mas o que está acontecendo consigo não é sua ideia sendo consumada, sendo praticada, seus pensamentos, seu sonho sendo realizado. Não. Ok? É você sendo ganha. Ok? Então, a palavra tentação, em algumas vezes, na Bíblia, ela pode ser traduzida com conquistar. Ok? Se diz, Jesus foi tentado por diabo onde? No deserto. Ok? Algumas vezes, tira lá a palavra tentado e coloca lá conquistado. Sempre que você está a ser tentado, o que está para acontecer no final é você cair. Então a tentação é uma espécie de o quê? Armadilha. O conquistar é uma espécie de o quê? De armadilha. O que significa? Que as promessas, as palavras, o ser que é demonstrado no tempo em que você está a ser conquistada, pode não ser o ser que você vai encontrar no relacionamento. Entende? Ok? Você viu o diabo quando está tentando levar você para o mundo. Ele nunca há de vir com aquela cara dele de chifres, ok? A arder. Ele só vai vir
com o rosto tipo de que nem de um anjo, ok? E a falta de conhecimento é que pode te levar você àquele lugar, ok? Você quer carro, ok? Então, está a vir um homem com um carro que se calhar emprestou, ok? Dificilmente diz que é dele. Uma mentira pode levar um tempo para ser entendida que é uma mentira. Agora, no livro de Gálatas que nós abrimos, a Bíblia fala de vontades do Espírito e vontade da carne. Só que a Bíblia diz que, nós já aprendemos aqui, que o espírito, o nosso espírito, o homem peca porque o seu espírito está corrompido. Sabe o que significa? Isso significa que o espírito parou, ok? De dirigir a alma. Agora, a carne é quem dirige a alma. Então, enquanto você, antes de aceitar a Cristo, automaticamente você é alguém que está simplesmente a pedir um apoio, ok? Para satisfazer vontades, ok? Do espírito da carne. Está conseguindo entender? Quando o feitiço está a pegar na sua vida e você sentir alguma dor no seu corpo, ok? E essa dor te levar você a clamar a Deus, coloque na sua consciência. Em nenhum momento você está tentando tirar a alma do inferno, ok? Você simplesmente está a pedir um apoio para a sua carne. Entende? E o que vai convencer você a maior parte de vezes a ceder enquanto está a ser conquistado não é alguma coisa espiritual, ok? Mas é uma coisa carnal. Então o espírito deve ser revestido de poder para conseguir vencer a carne. Então o poder em Cristo nós vamos alcançar simplesmente para fortalecer o nosso espírito. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender alguma coisa aqui? Estamos a entender? Que agora, atualmente, enquanto você está na igreja e você sai, não tem como você viver aquilo que Deus quer, não tem como você se encher de poder, porque simplesmente ainda estamos na carne. Mas se você for a crescer no poder em Cristo, o Espírito ter lugar, o Espírito, quando se fala do Espírito estar corrompido, o que caiu não é sua carne. Olha como consciência. Que o que caiu não é nossa carne, o que caiu é o nosso espírito. Então o que precisa sair da cova não é a sua carne. O que precisa sair da cova é o seu espírito. Amém? Ok? Você pode viver muitos anos e não saber que tem um espírito. Por causa do quê? Porque a sua alma busca sentido. E sempre quer chamar por um sentido que vai responder à sua carne. Por isso, algumas vezes, aquilo que é importante pode deixar de ser importante. Seu marido, que é muito importante obedecer-lhe, pode num dia você olhar para ele e não simplesmente lhe obedecer. Ok? Você pode deixar um marido porque simplesmente não construiu casa para você. Sabia? Está conseguindo entender? Ok? Sabe por causa do quê? Porque simplesmente, ok? Sabe, vou explicar algo. Homem não se deixa porque bebe muito, sabiam? Ok? Alguém sabia disso? Sabia disso alguém? Estamos juntos? Homem não se deixa porque simplesmente, para as mães, ok? Porque simplesmente não dá despesa. Sabiam disso? Ok? Se você não sabia, amém? Ok, agora vamos explicar qual é a razão de tudo isso, amém? É assim. Enquanto você vive na carne, você não tem poder de resistir o diabo. E quando você entrar na Bíblia, vai descobrir que a maior parte de coisas que estão a acontecer consigo simplesmente são vontades carnais. Você vai ficar nervoso, ok? E uma coisa que você nunca pode esquecer é essa, que conquistar, ser conquistada é muito difícil, é muito diferente de ganhar, ok? Só que a maior parte que você está sendo conquistada, a mente que você vai ter por causa da carne, é que você está a ganhar. Exemplo concreto, vou abrir o jogo, ok?
Imagina lá você passa na estrada a cheirar mal. Ninguém te repara. Você vai pensar que ninguém te reparou porque está a cheirar mal? Agora, se você tomar banho e andar na estrada com um perfume bom, te reparar, você vai pensar que o perfume e o banho que você tomou é que fez você te reparar? Está conseguindo entender alguma coisa aí? Ok? Não que essas coisas não influenciam, mas uma coisa que eu tenho que colocar uma coisa na nossa consciência é a seguinte. É que a feitiçaria, a lascívia, tudo isso são obras da carne. Então, em algum momento, você vai pensar que o quê? Que o banho e o perfume te deu uma certa vitória. É o mesmo que o quê? Você pegar algo, se esfregar e pegar um remédio, se colocar e uma coisa sumir, você vai pensar que aquela coisa é meu marido que está fazendo alguma coisa na sua vida, ok? Agora vou te dar uma experiência. Pega lá no seu remédio 5 vezes, seu remédio, ok? Para a mesma doença, ok? Para a mesma doença, que você sofre constantemente com ele, você passar a se esfregar mesmo no remédio durante 1 ano. Você vai descobrir uma coisa, vai chegar numa fase que seu remédio não vai surtir efeito. Está conseguindo entender? Vai chegar uma fase que seu remédio não vai surtir. Sabe por quê? Porque não há poder nele. Já foi ganho. Ok? O que nós, quando falamos de poder, nós diferenciamos em 2 partes como crentes. Poder das trevas e poder da luz. Então, tudo que tem a ver com o poder das trevas tem a ver com simplesmente demônios. Ok? Então, se você invoca um demônio para tratar um certo assunto, e depois o demônio chega num território em que ele perde poder, ok? Ele vai chegar num território em que ele vai perder poder. Então a sua carne tinha uma influência diabólica, e aquela influência já não consegue influenciar mais capacidade a ela, e você já está nas trevas. Logo vai acontecer uma coisa, vai inverter o processo, ok? Aquilo que você usava para te tratar, vai começar a te matar. Agora a diferença. Agora, quando você está fortalecido no poder de Cristo, a coisa é diferente. Existe poder mesmo. Você o que está a fazer não é só simples, você está a expulsar e você está a colocar embaixo aquilo que estava acima de você. O seu espírito, enquanto você praticar as obras da carne, ele nunca vai viver. Ele vai continuar sempre na mesma posição. Mas quando você fortalecer-se no espírito, aquilo que está morto, ele começa a viver. Essa é a palavra que Jesus Cristo nos deu. Ok? Todo aquele que crer nele, por mais que esteja morto, viverá. Ele fala do quê? Fala de uma morte carnal e uma vida em espírito. O que nós já não temos. Agora, onde eu quero chegar? É que o conquistar. Você pode estar casada. Enquanto vocês ter desejos carnais, estar casado, a Bíblia diz que a carne e o espírito, um e o outro, discutem. Ok? Quando você crê em Jesus e o seu espírito sai da cova onde está, ele precisa se fortalecer em Cristo com um objetivo. A Bíblia diz assim, diz que o Espírito de Deus, presta bem atenção, o que vai te defender a maior parte de vezes não é Deus não é Deus diretamente para a sua carne. Coloca isso na sua consciência. Deus vai te defender através do seu espírito. No livro de Romanos, capítulo 6, abaixo, 14 abaixo, revela uma coisa. Diz aqui, o Espírito de Deus testifica diz para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não o Espírito de Deus diz diretamente à sua carne, à sua alma. Não. O Espírito de Deus diz para o seu espírito aceitar, concordar que você é filho de Deus. Por isso, a maior parte de vezes, você tem que ter fé. Ok? A fé nunca vai te fazer você morrer. E fé não é uma coisa que sai da carne, é uma coisa que sai do espírito. Só que a reconciliação veio e nos encontrou, nós a vivermos na carne e não no espírito. Agora, o espírito tem que crescer. Então, essa luta é uma tendência onde o espírito tenta crescer.
Ok? Enquanto o seu espírito não crescer, a sua alma não vai obedecer por completo a Deus. Estamos a entender? Você pode repetir isso comigo. Enquanto o meu espírito não crescer, a minha alma não vai obedecer por correto a Deus. Agora o que vai acontecer é uma coisa contrária. Ok? Um dia você vai viver o que a carne quer, e outro dia o que o espírito quer. O que o espírito quer. E algumas vezes você vai estar mais fraco do que for. Por isso eu disse no princípio que quando você entra aqui, quando você se entrega numa igreja, não significa que você já tem poder suficiente. Acredita lá, vai gerar muitas vezes. Enquanto você não se deixar crescer. E a falta de poder é uma das coisas que vai levar muita gente a errar. Ou, que está a levar muita gente a errar. Quando você a evangelização é uma espécie de conquista. Quando você te conquistam e você se casa, você pode viver com um homem 5 anos, 6 anos, 10 anos, ok? 15 anos, 20 anos. Você está nos 50 anos. Estamos a entender? Com um homem, ok? Com a mesma atitude que você nunca gostou que ele tivesse. Só que uma coisa que você colocar na sua consciência, na sua mente, é o seguinte: é que o que vai revelar a atitude negativa numa pessoa, em primeiro lugar, são suas, vou chamar de querências, suas vontades. Se você não tiver nenhuma vontade, você não vai despertar nenhum pensamento negativo contra uma pessoa. Estamos conseguindo entender? Vou repetir. Se ela não ter nenhuma vontade, ok? Se ela não ter nenhuma vontade, em nenhum momento vai despertar um comportamento negativo para a minha pessoa. Ok? A minha esposa, eu já sou, se calhar, bruto ou qualquer coisa. É uma coisa que todo mundo via, mas quando eu te conquistava, ele via uma coisa engraçada, ok? E a mesma atitude permaneço com ela, mas agora ele está a começar a reparar e a ver que com esse comportamento que eu tenho, as coisas não vão dar bem. Mas é um comportamento que ele encontrou. Dá para dizer? E se calhar um dia influenciou ele a me querer, Agora, o que os desejos vão fazer dentro do ser humano? O que os desejos fazem dentro do ser humano? A primeira coisa, o desejo é uma grande arma para, em primeiro lugar, te inferiorizar, ok? Em segundo lugar, te querer coisas que algumas vezes você não precisa querer. Quando você quer um homem para casar, a maior parte de vezes, a maior parte de mulheres agora que trabalham muito mais do que os homens, ok? Está conseguindo entender? A maior parte de vezes só precisa de um pai de casa, ok? Você não precisa de um ATM, não precisa de um que show de coisas. Você só precisa de um pai de casa. Não que esteja sempre em casa, mas que você simplesmente diga que tem um pai em casa. Um dia você vai descobrir isso, ok? Mas o que vai revelar isso, ok? A vontade da carne, em nenhum momento vai revelar isso. Então, a maior parte das vezes que você está a discutir consigo, em deixar, em fugir, em abandonar alguém, é porque suas vontades estão acima, ok? Do seu espírito. Estamos a entender isso? Estamos a entender isso? Estamos a entender isso? Então, no poder em que somos revestidos por Cristo, você terá a capacidade de suportar coisas, não porque está a suportar, ok? Mas porque você vai perder certa natureza. Presta atenção. Se você não ter vontade de homem quando vir, ok? Quando está a andar na estrada, está a gritar, essa é a mulher que eu sempre amo, ok? Estão conseguindo dizer? Agora presta atenção. O que coloca o diabo? Tipo, uma coisa que vai trazer o diabo para a sua vida, a maior parte de vezes, são simplesmente suas vontades.
mas coisas que vai trazer muitos problemas dentro da sua vida, a maior parte de vezes, são simplesmente suas vontades, esses desejos carnais. E uma coisa que temos que colocar na nossa consciência aqui, enquanto vivemos sobre esses desejos carnais, em nenhum momento nós vamos herdar o reino dos céus. No livro de Gálatas, que acabamos de ler abaixo, diz que essas vontades, em nenhum momento, vão te levar para os céus. E no versículo 24, diz assim: e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Então a carne tem desejos, tem vontades que vão estar dentro de você, não porque há um demônio, não porque há um feiticeiro, não porque há um bruxo, não porque há o quê, mas simplesmente suas vontades. Agora, quando você quer comer alguma coisa, quando apetece comer alguma coisa, não é porque alguma pessoa, coloca isso na sua consciência, quando te apetece comer alguma coisa, e quando você sente cheiro de alguma coisa que você comeu dentro de você, há uma diferença. Quando te apetece, por exemplo, hoje, de repente você senta e você pensa, de repente aparece o desejo de quê? De comer pão com ovo, ok? Te apareceu aquela vontade. Você vai fazer o quê? Não vai procurar? Vai procurar, ok? Se você não ter, vai pedir. Se você ver perto, vai pedir, vai ansiar comer. Primeiro que se não seja seu, você vai ansiar comer um prato que não é seu. Você está me conseguindo entender? Ok. Agora, você está sentado simplesmente e de repente te apareceu, ok? Que nem uma vontade, mas um cheiro, como se você comesse uma coisa podre. É diferente de sua vontade. Ok? Mas a sua mentalidade vai transportar série de ideias negativas com relação àquilo que não é bom. É isso ou não é isso que acontece? Ok? Agora, o que tem que colocar na sua consciência é o seguinte: é que você foi conquistado, e todo homem que nunca terá na sua consciência no conhecimento é essa, é que nós somos conquistados. E no conquistar não significa vencer, significa ser convencido. Ok? Então você foi convencido a viver com uma pessoa. E o que tem que colocar na sua consciência quando você está num casamento é que da mesma forma que você foi convencida a estar com alguém, um dia podem te convencer a deixar a mesma pessoa. E em todos os momentos, o que vai te fazer você se tornar uma pessoa verdadeiramente convencida são as suas vontades. Ok? E isso não importa quantos anos você vai ter, com qual idade essas vontades vão aparecer. Ok? Imagina você estar com 60 anos, com cabelo branco, ok? Se sente jovem, mas está com um homem que te vê você tipo velha, ok? E você não quer aceitar ser velha. Um exemplo, amém? E de repente, aparece um jovem dos seus 40, bem folgado, ok? Olha para ti e diz: se você fosse minha, eu te levaria para a América e passearíamos, gritaria para todo mundo que você é uma deusa, ok? Está você dizer alguma coisa, ok? E a sua vontade rejeita o que o velhaco quer que você coloque na sua consciência, ok? Está conseguindo dizer? Então, e acontece que você vai se deixar levar por aquele jogo e sua vida não vai dar certo. No final, você vai chamar-se de feitiço. Ok? Então, a maior parte de vezes que nós estamos a viver e estamos em situações extremas é porque simplesmente cometemos um erro. E uma coisa que eu vou colocar na nossa consciência é o seguinte: é que quando você comete um erro, você tem que assumir que você errou. Mas a sua carne, as vontades carnais, em nenhum momento vão te fazer entender que você errou. Você vai agir por nervo, mas nunca você vai aceitar que eu agi por nervo. E as vontades carnais sempre vão revelar defeitos que pessoas têm. E em nenhum momento vão revelar os defeitos que você mesmo como pessoa tem. Então a única forma de você viver ignorando qualquer tipo de pensamento, de coisas negativas sobre outros, ou dentro de você mesmo nascer alguma coisa que pode ser perigosa para você. Então uma vontade carnal é uma coisa perigosa para você. Isso aí você pode escrever. Uma vontade carnal é uma coisa perigosa para quem? Para você. Você vai bater alguém num tempo que você não deveria bater. Vai negar alguém num tempo que você não deveria negar. Vai romper uma amizade
ok? Uma amizade muito valiosa num tempo em que você não deveria romper aquela amizade. Vai chamar de feiticeiro alguém que você nem deveria chamar de feiticeiro, ok? Vai sonhar comigo até feitiçar enquanto eu não sou. Está conseguindo entender? Mas por que? Por uma simples vontade da carne. Agora, no espírito nós temos muitas vantagens. Uma das vantagens é qual? É que quando você tem o pleno conhecimento de Deus e você se deixa levar, fortalecer o seu espírito, e a única forma que vai excitar a sua vontade carnal, nós só temos duas intervenções. A primeira intervenção é do mal, que é o diabo, ok? Todo espírito negativo, todo espírito extremos, todos os demônios vão influenciar você a fazer o quê? A aumentar as suas vontades da carne. Mas o Espírito de Deus tem sempre a tendência de fazer enfraquecer a vontade da carne e suscitar o Espírito. E na medida em que você suscita em Espírito, você ganha poder, não poder de brincadeira, poder de verdade. Então o que vai acontecer quando você estiver a suscitar o seu Espírito, a crescer no Espírito, a se fortalecer no Espírito? É que as suas vontades carnais vão ter a tendência de reduzir. E quanto mais ele estar a reduzir, menos perigo de você cair num ataque diabólico você vai ter. Ok? Então, já aprendemos que a feitiçaria é uma obra carnal. Então, se alguém vai lançar uma macumbaria e lançar contra você, ok? A maior parte das vezes o que vai acontecer é que se você está a suscitar o espírito, você tem a capacidade de ver o que está a acontecer, está a enxergar, você tem a capacidade de fazer paralisar toda a obra carnal. Não só dentro de você, mas também contra o seu próximo. Não é à toa que a palavra de Deus e a sua oração tem o poder de mudar vidas. Então, quando você está no Espírito, você olha para o seu parceiro, você vê que ele não está em condições de mudar, você pode fazer ele mudar. Sabiam? Ok? As suas orações podem lhe tornar ele uma pessoa diferente. Porque o que você está a manejar é poder de verdade. Então, enquanto nós estivermos a crescer, ok? E a única forma, e todas essas coisas acontecem por meio de palavras, ok? Você recebe o Espírito maligno por meio de palavras, você recebe o Espírito Santo de Deus por meio de palavras, ok? A única palavra que pode transmitir o Espírito de Deus para você é a palavra de Deus. Agora, existem muitas palavras negativas que você vai ouvir depois de sair da igreja, aqui agora mesmo. Se calhar assim estamos na igreja, quando alguém passa de fora, fala uma palavra negativa, carnal, que tem influência de transmitir um Espírito negativo. Ok? Senta lá com sua amiga num dia, você não é casada, não é ninguém, e ela começar a falar de traição. Ok? Tinha lá uma amiga, só conversar com ela só 2 dias. Você nunca vai orar, não ore, não lê a Bíblia. Só sentar com ela só 2 dias. 2 dias. Vou dar só, cada dia só terem só conversa durante 1 hora. Vamos conversar só 1 hora. E ela vai falar sobre o quê? Sobre traição e sobre amantes que ela tem. E como a estratégia que ela usa para trair o marido não descobrir, ok? Então ela vai te contar tudo no primeiro dia, e no segundo dia também vai te contar tudo. E se você sentar e ver uma coisa negativa para o seu parceiro, se você tem, se você não tem, aquele pensamento também vai te subir. Até essa parte às vezes é muito arriscada, ok? Então você vai se sentar diante de sua amiga e vai perguntar para ela o que ela faz, ok? Ou por uma pessoa que vai te dizer, ok, mas eu estou falando. Ele vai te falar assim, amiga, ou amigo, é simples. Você quando quer fazer isso, faça assim. Um dia a conversa vai terminar. Você não tem essa ideia, vai ir. No dia seguinte, vai falar assim. O que você não está conseguindo entender é que estão a acontecer 2 coisas. A primeira coisa é que você está fortalecido. A primeira coisa que está a acontecer, você pode não ter o desejo, mas estão a acontecer 2 coisas. Você está a receber uma energia negativa. E energia negativa é o que nós chamamos de poder. É magia. Nunca pode esquecer isso. A maior parte de vezes que você está a receber magia com um curandeiro, ok? Essa magia nós chamamos de espíritos malignos, ok? Com um curandeiro, não é quando ele te dá uma coba ou quando te dá um remédio, ok? É quando ele está a falar. Quando ele está a falar, se isso aqui acontecer, se não me pagar, você vai sofrer, ok? Então, aquelas palavras dele, você está a receber poder negativo aonde? Ali mesmo. E o que vai acontecer é que você não vai saber como se livrar daquilo por causa do quê? Porque aquilo tudo vai estar ligado e conectado com a sua carne. O seu desejo será aquela palavra que ele disse. E não terá como você não sofrer. O seu desejo será a palavra que ele
que ele disse. Então, você está a conversar 1 hora, 2 horas, ok? Existe uma conversa carnal, e aquela conversa é diretamente para a sua carne. Você pode não pensar, no dia em que você está sentada, parar a pensar sobre a sua vida que não está a andar bem, aqueles pensamentos virem, então, de repente, um desejo que você não tinha, vai estar tão elevado dentro do seu coração, que qualquer homem que estiver a vir, mesmo ser um cachaceiro, não vai ser difícil você não de aceitar. Sabia? Ok? Então, a maior parte de vezes que você está a receber espíritos é simplesmente quando as pessoas estão a conversar. Estão a conversar. E a maior parte de vezes que você está a receber o Espírito de Deus, a presença de Deus, a força em Deus, é simplesmente quando você está a ouvir a palavra de Deus. Por isso, se você é uma pessoa que medita a palavra de Deus de dia e de noite e não cansa de orar, você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo e poderosa para desfazer todo tipo de mal na carne. E nunca se esqueça, curanderismo, feitiçaria, são obras da carne. São obras que influenciam espíritos maus nas nossas vidas. E se você simplesmente tiver o Espírito de Deus, vai estar fortalecido nessa graça, automaticamente você tem o poder de desafiar com qualquer tipo de curandeiro, qualquer tipo de feiticeiro. Mas vou voltar atrás. O que está a fazer isso não acontecer pode ser simplesmente a mentalidade que te levou você a vir na igreja. Agora você precisa tirar a mentalidade que te levou você a vir na igreja, ok? A Bíblia diz que em João capítulo 4, versículo 24, fala Jesus Cristo numa conversa com quem? A mulher samaritana. Ele conversou. O que convenceu a mulher samaritana, depois de ouvir aquilo, saiu, foi em Samaria e chamou mais pessoas para virem ouvir Jesus. Só que depois das pessoas ouvirem Jesus, eles vinham com uma intenção de saber se o que ele estava falando era verdadeiro ou não era. Mas já quando chegaram lá, eles tiveram uma ideia diferente. Disseram, não, agora nós já estamos a acreditar. Não porque você nos disse, mas por causa das palavras que ele está tirando da boca dele. Então, não importa quanto tempo você já rezou. Não importa quanto tempo você já foi na igreja. Acredita lá, sua oração, vou dar um exemplo concreto, ok? Ok? Vou dar um exemplo, sem querer ferir, amém? Por exemplo, o testemunho que mãe Graça deu agora, amém? Ela fala de uma dívida, ok? Mas uma coisa que eu tenho que colocar na sua consciência é o seguinte, é que o que há aqui é que uma parte, a prima dela queria que ela pagasse não que ela pagasse, queria que fosse ela a lhe oferecer o valor, está conseguindo? E no final ela mostrou, na sua resistência, mostrou que o que ela queria realmente é que ela lhe desse o valor, ok? Então existem dois pensamentos. O primeiro pensamento é dela e o segundo pensamento é de Deus. Quando alguém te obriga a algo, Deus diz o seguinte, diz assim, a palavra diz assim, diz, quando alguém te obrigar você a andar com ele 1 milha, ande com ele 2, ok? Então, a insistência, mas existe uma outra mentalidade dela. Ele não pode assumir uma culpa que não é dela. Mas a palavra de Deus diz que quando alguém te insistir a assumir algo, assuma. Está conseguindo entender? Há duas diferenças. Então, Deus não vai deixar de operar, ok? Deus pode mostrar, às vezes quando Deus demora em fazer alguma coisa, não é porque Ele não quer fazer, precisa dar atenção, ok? Ele quer que você entenda o que está a acontecer em primeiro lugar e você tome a decisão certa de como agir. Então, a maior parte das vezes, Deus ele nunca vai julgar você por uma coisa errada que você fez enquanto você já é uma pessoa convertida. Ele quer que você primeiro conheça as coisas. Agora, depois de você conhecer a coisa e entender, você precisa viver as coisas como Deus quer. Ok? Então, eu estou a falar isso para ser uma... Não porque está errado. Ok? Cada um escolhe o seu próprio caminho e depois de ouvir a palavra de Deus. Mas para que seja uma coisa... Para que não seja uma coisa normal. Sempre que acontecer o mesmo, não fazer segundo a vontade de Deus. Então, a maior parte de vezes, você pode orar de verdade 5 horas, 30 horas, para começarmos o culto de manhã até de madrugada, mas depois de sairmos daqui, você irá. A primeira coisa que você encontrará lá, todos os estresses não conseguirem acabar, por causa do que estamos a pregar, por causa desse tempo. Mas em condições normais, sua mente, depois desse culto, deve ser diferente. Se existe uma doença dentro de você, tem que sair. Ok? Se você
te deram alguma coisa realmente, a oração, sua oração e sua fé é suficiente e poderosa para tirar tudo que está dentro de você. É isso que eu estou a falar aqui. Ok? Então, sua fé é poderosa o suficiente para você pagar o que você não deveria. Está conseguindo entender? Isso chama-se fé. Não está conseguindo entender? A fé não está muito mais relacionada em fazer acontecer coisas. Não. A fé está relacionada em cumprir a palavra de Deus. Então, se você diz que exerceu fé num lugar onde a palavra de Deus não foi cumprida, automaticamente não é fé. Está conseguindo entender? Então, você não só precisa viver de agora que eu já consegui emprego, sou terrível mesmo, mas eu orei até conseguir. Orei mesmo até que aquela feiticeira me deixar de feitiçar. Presta bem atenção. Se for alguma coisa que você matou alguém, ok? E a palavra de Deus não te mandou para você matar alguém com oração, ok? Isso, em nenhum momento, coloque como sinônimo de fé. A Bíblia diz que quando uma pessoa crê, o galardão que lhe é atribuído é de pessoa justa. Está conseguindo entender? Pessoa justa. E diante de Deus todos somos injustos, somos pecadores. Mas nos tornamos justos quando cremos em Jesus. Em Jesus. Então você precisa palpar onde há justiça nisso. Há justiça quando você é simplesmente misericordioso. Por isso no livro de Mateus 9 diz o seguinte. O seu coração tem que estar na capacidade, não porque Jesus Cristo não poderia orar, fogo cair em Jerusalém, todos morrerem, ok? Mas ele achou que não era bom fazer aquilo, porque todos eram pecadores e não sabiam o que estavam a fazer. Então, a consciência cristã, ela deixa de ser parva, porque um cristão sempre vai agir sabendo o que está a fazer, ok? Vamos voltar atrás. Então, há justiça nisso. Quando você aplica fé em alguma coisa, aí há justiça. Por isso, você pode orar aqui e seguir muitos caminhos segundo a sua mentalidade. Onde você olha para alguém orar, como Moisés, desde de manhã está com braços levantados a orar, está a anoitecer, está a orar, e o inimigo está a vir, mas ele está a orar, acredite, há a probabilidade dele perder. Quando você tem uma doença muito, que você acha que essa doença que vai me levar à morte, ok? Aquela doença pode te dar a capacidade de você não conseguir orar, e você pecar e não curandeiro, ok? Mas acredita lá, quando você voltar, o que te salvou não é só a oração. Não está podendo entender? Você se desviou do caminho de Deus. Entendemos já até aqui? Ok? É como a prostituição, como qualquer coisa. Ok? Não foi a satisfação que te levou você a ser salvo. Presta bem atenção. Então, o que nós temos que colocar na nossa consciência é que nós temos que crescer neste poder. E enquanto nós não vivermos sobre a meditação, não ouvirmos a palavra de Deus o suficiente, não ouvirmos, para conhecer, o primeiro caminho para conhecer Deus é ouvir a palavra de Deus o suficiente. Porque no livro de Isaías, capítulo 53, os anjos perguntaram: quem quer a nossa mensagem? E outros profetas, em outros livros, em outros versículos, está escrito: ok? Como é possível crer se não ouvir? E como vai ouvir se ninguém pregar? Está conseguindo entender? Então, é muito importante ler. E o primeiro caminho é ler. Então, não importa quanto tempo você vai à igreja, quanto tempo você vai lá, se você não ter o conhecimento, ok? Você está muito distante, ok? De viver como Deus quer. Então, essa é uma das razões que leva muitas vezes as pessoas a irem na igreja. É que o que te trouxe na igreja, a maior parte das vezes o que te chamou para a igreja, ok? Não foi salvação da sua alma no último dia. O último dia para ti hoje pode estar muito longe. Ok? Eu como homem, quando eu olho o último dia, ok? Você olhar para a minha idade, eu vejo tipo cheio, tenho que viver. Não, último dia. Okay? Então vou estar nos 50 anos, Jesus Cristo ainda não veio, desde eu comecei a orar. Então, falhar um pouco, pode não errar um pouco, pecar um pouco, pode não ser tão mau assim. Depois vou orar, Deus vai me perdoar. As coisas não funcionam dessa forma. Você precisa
ter conhecimento. E o primeiro caminho, o princípio para o conhecimento é ler. E o segundo, na medida em que você vai ler, você tem que orar. Porque no livro de Jeremias 33:3 diz o seguinte: Deus disse para Jeremias: clame a mim e eu vou te revelar coisas que estão escondidas. Então, o caminho para ter conhecimento, para entender a palavra de Deus é a oração. É a oração. E essas duas coisas juntas, se você é alguém que lê a Bíblia e ora, ok? Deve dar um entendimento, e nesse entendimento da palavra de Deus, você vai começar a ter o quê? Poder em Cristo. Poder de verdade. Ok? Vai ser como se fosse uma luz pequena, está a crescer, está a crescer, está a crescer. Ok? Quando eu falo de poder de verdade, é a capacidade que você tem de exercer a sua fé. A sua fé. E nessa capacidade que você vai ter de exercer a sua fé, nós já aprendemos uma coisa aqui. Que quando uma pessoa tem uma fé ativa e consegue fazer a sua fé realmente, fazer aquilo que Deus prometeu acontecer na sua vida, nenhuma coisa é impossível para essa pessoa. Você não vai ser uma pessoa que duvide de alguma coisa. Você vai ser uma pessoa que crê e acredita em tudo. Acreditar em tudo não significa se desviar. Acreditar em tudo significa ser firme naquilo que você crê. Naquilo que você crê. Porque no tempo, quando você olhar para a vida de Jó estava num fio assim. Ok? Mas o que está acontecendo é o seguinte: era que Jó era um fio muito gordo, que os ratos roeram até chegar num ponto pequenino. Ok? Mas naquele ponto pequenino, que era a alma de Jó, não houve nenhum sequer rato que conseguiu desfazer aquilo. Para o mundo, os desejos da carne são tudo. Ok? É aí onde o mundo se desvia, é aí onde o mundo cai, é aí onde você se entrega ao mundo. É como se fosse tudo. E quando você perde todas as vontades da carne, é como se você não tivesse mais nada. Então, se as pessoas olham você e veem você uma pessoa espiritual, a grande vantagem disso é que eles não vão ver nada do mundo dentro de você. E eles vão ver você com uma capacidade de resistir para as coisas, ok? É como se fosse o quê? Eu vou oferecer 2 carros, um para o irmão Ricardo, um para a Mãe Graça hoje. Novinhos em folhas. Mas daqui a 5 anos eu vou voltar, vou encontrar o carro do irmão Ricardo novinho em folha, de Mãe Graça bem espatufado. Então a natureza espiritual tem aquela capacidade. E acredita lá, aquele que tem capacidade de resistir sobre uma coisa, tem influência sobre as coisas perdidas. Coloque isso na sua consciência. Aquele que tem capacidade de resistir sobre uma coisa, tem capacidade sobre as coisas perdidas. Ok? Não só de como manter, mas também de como consertar. Então, você não tem como ser testemunha se não estar revestido desse poder. A Bíblia diz que o quê? Que o poder na qual somos revestidos é o Espírito de Deus. Ok? Pedro, quando andou sobre as águas e afundou, é muito diferente do Pedro que ressuscitava mortos. Mas o Pedro que andou sobre a água e afundou e o Pedro que está a ressuscitar o morto, a única diferença é que o Pedro que está a ressuscitar o morto está revestido do poder e o Pedro que não está a ressuscitar o morto ainda não está revestido do poder. Mas todos os Pedros estão a seguir o mesmo Jesus. Um com falha e um sem falha. Estamos juntos. Não significa exatamente que quem não tem que ir no curandeiro é só o pastor e obreiros dele. Ok? Tem que seguir Cristo, tem que ser o pastor e quem tem que seguir cheio na igreja tem que ser pastor e obreiros dele. Ok? Se está a acontecer isso, é porque ainda reside uma vontade carnal dentro de você. Se você ainda consegue ir a um curandeiro, vir tarde e não considerar os cultos semanais, não considerar a oração, não considerar a Bíblia, é porque simplesmente existe uma vontade carnal dentro de você. E acredite que não existe idade para essa vontade permanecer dentro de você. Você não está a conseguir manter, ok? Ficar no seu relacionamento e receber o seu homem com temor. Sabe, toda mulher que não respeita, que não tem temor sobre seu marido, é simplesmente uma coisa. Tem uma vontade carnal dentro dele que está a simular, ok? Sabe que tem mulher que basta ajoelhar para o marido e pensa que já perdeu toda a honra que tem. Sabiam? Ok? Sabiam? Ok? E isso é simplesmente uma vontade carnal. Ok?
ficar aqui, eu quero ir lá, quando eu voltar, eu quero te encontrar. Tá bom. Daí ele sabe. Depois, quando vir, tá suave. Eu vou passar o que eu queria fazer, o que eu queria falar para ti, eu queria te dar, assim, já não vai dar. Ah, mas o que? Você saiu. Saí, não estava aqui, você saiu. Procurando testemunha, você que estava aqui, não, saiu, lhe vimos de verdade, você saiu. Ah, mas eu não me encontrou aqui, mas estou aqui, qual é a diferença? Está a entender? Há uma diferença. Sabe qual é a diferença? É que o que eu disse não foi obedecido. Te encontramos sim, mas saiu. E a palavra era para não sair. Isso chama-se o quê? Falta de conhecimento. E não há poder para manter sua relação. Ok? Então nós temos que crescer no poder, ok? E no conhecimento de Cristo. Para que o quê? Para que aquilo que Deus quer com as nossas almas no último dia venha a acontecer. É importante que nós, ok, sejamos encontrados puramente santos. E essa santidade não é por a igreja, mas por ter fé em Cristo. Então você tem capacidade, Deus vai te dar capacidade, na medida em que você vai fazer isso, continuamente em suas orações, de você resistir a qualquer tipo disso. Agora, para terminar, quando eu disse de resistência e capacidade de você rever as coisas perdidas, mais ou menos isso. Um domínio que você vai ter para todas as coisas físicas. Todas as coisas físicas. Então Deus, Ele nos chama não só para a coisa que nós às vezes chamamos de pequena, mas é uma coisa muito grande. A Bíblia diz que Jó conseguiu recuperar em pouco tempo, ok? O que uma pessoa pode durar toda a vida e nunca conseguir recuperar. E nossas almas, diabo não conseguir, não há maior ganho que um homem pode ter do que esse. Diabo não conseguir levar sua alma. Amém? Não há maior ganho que nós temos que ter aqui na vida do que esse. Diabo não conseguir levar nossas almas. Ok? Podemos colocar aqui.